Bom dia! A nossa aula de hoje será a correção do exercício de revisão sobre o assunto cadeias ramificadas. A primeira questão diz o seguinte: o composto abaixo possui cadeia acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Dada a fórmula estrutural, podemos afirmar que o nome correto do referido composto é. Então, nós temos aqui a fórmula estrutural. Observando a fórmula, nós vemos que esse composto é um álcool, tá? Aqui o grupo hidróxido, OH. E para poder dar nome ao composto, nós vamos seguir as regras de classificação. Primeiro, eu escolho a cadeia principal, que no caso é a mais longa, a que possui o maior número de carbonos, e que pegue tanto o grupo funcional quanto a insaturação, que no caso aqui é uma ligação dupla. Como enumerar a cadeia? De que lado enumerar a cadeia? Vou começar desse lado, porque se a cadeia possui um grupo funcional, eu devo começar a contar os carbonos da extremidade mais próxima do grupo funcional, que no caso aqui é essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha cadeia principal tem 6 carbonos. O que ficou de fora da cadeia principal é ramificação. Eu tenho aqui uma ramificação com um carbono, que no caso é uma ramificação metil. Na hora de escrever o nome, primeiro eu coloco o nome da ramificação indicando em que carbono ela está. Então, no caso, ficaria 2-metil. Vou para a cadeia principal agora. 6 carbonos. X. No carbono 4, eu tenho a ligação dupla, então eu coloco 4-en. E no carbono 3, eu tenho o grupo funcional, que no caso é um álcool, a terminação é ol. Como esse álcool está no carbono 3, 3-ol. Então, o nome do composto ficaria 2-metil, X, 4-en, 3-ol. A segunda questão diz o seguinte: observe a fórmula estrutural do composto abaixo. A alternativa que traz corretamente o nome oficial do composto é: quando a cadeia é fechada, a cadeia principal é sempre a cadeia fechada. O que fica fora dela é ramificação. Vou enumerar os carbonos sempre da ponta que englobe a ligação dupla, no caso de ter dupla ou tripla. E, como aqui também tem ramificações, vou pegar aqui a ramificação para outra. Então, aqui eu enumerei os carbonos. Lembra que quando eu tenho esse desenho de 6 carbonos com ligações duplas alternadas, o nome do composto é benzeno. Então, a minha cadeia principal vai ser o benzeno. E agora eu vou só indicar onde estão as ramificações. No caso aqui, elas ficaram no carbono 1 e 2. Então, vou colocar primeiro o nome da ramificação, 1 e 2. Dimetil, esse prefixo di eu utilizo para indicar que tem 2 ramificações. Benzeno. Observe que sempre eu separo número de número por vírgula e nome de número por hífen. A questão 3. Os detergentes biodegradáveis se diferenciam dos detergentes não biodegradáveis pela natureza da sua cadeia carbônica R representante. Em ambos os produtos, o tamanho médio da cadeia é de 12 átomos de carbono. Porém, enquanto os detergentes biodegradáveis possuem cadeia linear, os detergentes não biodegradáveis apresentam cadeias ramificadas. Assinale a opção cujo composto tem o mesmo tipo de cadeia presente em um detergente não biodegradável. Então, se você observar, o texto diz que os detergentes biodegradáveis possuem cadeia linear, ou seja, cadeia normal. Os não biodegradáveis possuem cadeias ramificadas.
A única alternativa que apresentava compostos com ramificações era a letra E, 2, 4 e 6 trimetilnonano, que quer dizer que no carbono 2, no 4 e no 6, eu possuía ramificações do tipo metil. Questão 4. Observe o composto e escreva a sua fórmula molecular. Aqui está a fórmula estrutural. E a partir da fórmula estrutural simplificada, ele pede para escrever a fórmula molecular. Então, aqui os tracinhos representam as ligações. Quando eu tenho 2 tracinhos, são ligações duplas. E o encontro de cada ligação vai possuir um átomo de carbono. No caso, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, teria C8. O carbono é tetravalente, faz 4 ligações. Então, se aqui eu só tenho uma ligação, faltam 3 hidrogênios. Aqui eu tenho 1, 2, então faltam 2. Aqui, 1, 2, 3, 4, tá ok. 1, 2, 3, aqui falta um H. 1, 2, 3, aqui também falta 1. 1, 2, 3, aqui também falta 1. 1, 2, 3, aqui também falta 1. E 1, 2, 3, aqui também falta 1. Então, aqui eu teria 3 mais 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, a fórmula molecular seria C8H10, letra A. Quinta questão. De acordo com a IUPAC, qual o nome do composto da fórmula a seguir? Aqui eu tenho a cadeia principal, que tem que englobar o grupo funcional, então será a mais longa, começando daqui. Então, se eu observar, a cadeia mais longa seria essa. Eu vou observar que aqui no carbono 5 eu fico com uma ramificação metil. A regra diz que primeiro eu escrevo o nome da ramificação, então ela está no carbono 5. 5-metil. Agora vou para o nome da cadeia principal. 7 carbonos hept, ligações simples entre os carbonos AN, e no carbono 2 eu tenho o grupo funcional, que no caso é um álcool. Então a terminação seria 2-ol. Lembrando que quando a cadeia principal começa com letra maiúscula, eu devo separar o nome da ramificação do nome da cadeia principal por hífen. Sexta, considere o seguinte composto. Tem aqui a fórmula estrutural, como eu já falei, quando é uma cadeia fechada. A cadeia fechada é a cadeia principal, o que fica fora dela é ramificação. Numerei os carbonos. Por que eu tenho que começar daqui? Porque eu tenho sempre que começar de onde engloba a ligação dupla. Se eu começar daqui, eu pego essa ligação dupla. Se eu começasse daqui, ó, eu deixaria a ligação dupla de fora. Por isso que o lado correto de eu começar a contar é aqui. Então, tem a cadeia principal, como eu já falei, 6 carbonos com ligações duplas alternadas. O composto é benzeno. Então, a minha cadeia principal é o benzeno. E aí eu vou ter 2 ramificações metil e uma ramificação propil. A regra diz que quando eu tenho ramificações diferentes, na hora de escrever o nome, eu tenho que colocá-las em ordem alfabética. Então, no carbono 2 e 3, eu tenho metil, vou colocar o prefixo di para dizer que são 2, um no carbono 2 e outro no carbono 3. Então, ficaria 2 e 3 dimetil, 1 propil, porque essa ramificação aqui ó, tem 3 carbonos, como eu falei para vocês. O nome da ramificação é o número de carbonos com a terminação il ou ila. Então, no caso aqui, ficaria propil, benzeno. 2 e 3 dimetil, 1 propil, benzeno. Seria a forma correta de escrever o nome desse composto. Sétima.
Assinale a opção que apresenta a nomenclatura correta do composto abaixo. Aqui eu tenho hidrocarboneto saturado. Quando eu tenho um hidrocarboneto saturado em uma cadeia ramificada, eu utilizo a regra dos menores números possíveis. Primeiro eu escolho a cadeia principal, que é a mais longa, no caso vai ser essa daqui, ou também poderia ser essa, ou essa. E aí, escolhi da cadeia principal, o que ficou fora dela é ramificação. Como saber? A partir de que extremidade enumerar os carbonos? Observa em que carbonos a ramificação está. Aqui a maneira correta de eu classificar é sempre utilizando o critério de que as ramificações têm que estar nos menores números. Por exemplo, se eu começasse a numerar essa cadeia daqui para cá, eu teria ramificação no carbono 2, no carbono 4 e no carbono 4. Então, ficaria 2 mais 4, 6, mais 4, 10. Eu enumerando desse lado aqui, eu vou ter no 2 e no 4. Se eu somar 2 mais 2, 4, mais 4, 8. Então, o lado onde a soma dá menor é sempre o lado correto de eu enumerar a cadeia. Então, aqui eu fiquei com duas ramificações no carbono 2. Então, vou botar aqui 2 e 2. E uma ramificação no carbono 4. Como são ramificações iguais, são 3, eu uso o prefixo tri, coloco o nome da ramificação e em seguida vou para o nome da cadeia principal. 5 carbonos pente, ligações simples entre os carbonos an e como é um hidrocarboneto, o sufixo EO. Observe as estruturas abaixo. Então aqui eu vou enumerar os carbonos da ponta mais próxima da ligação dupla. Então, minha cadeia principal será a mais longa, começando da ponta mais próxima da ligação dupla, que no caso é essa. Se eu observar aqui, eu fiquei com uma ramificação no carbono 2 e uma ramificação no carbono 3. Essa ramificação com apenas um carbono é chamada de metil. Então, eu vou fazer o nome do composto. 2 e 3, dimetil. Aí vou agora para o nome da cadeia principal. Pente, porque são 5 carbonos. Um en, porque no carbono 1 eu tenho uma ligação dupla. E como é um hidrocarboneto, o sufixo é O. Então, nesse primeiro caso aqui, eu teria o composto 2 e 3, dimetil, pente, um N. Aqui é a mesma coisa. Vou numerar a cadeia da extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, a minha cadeia principal será a maior, começando da ligação dupla, que no caso é essa. E aqui eu fico com essa ramificação. 2 carbonos, etil. Então, no carbono 2, eu tenho o etil. Aí vou para a cadeia principal. 5 carbonos, pente. Ligação dupla no carbono 1, um en. E como é um hidrocarboneto, o sufixo é O. Então, teria 2-etil, pente, um N. Aqui a mesma coisa, vou contar os carbonos da extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, minha cadeia principal poderia ser essa ou poderia ser essa. Eu escolhi essa daqui. Fiquei com uma ramificação metil no carbono 4, então 4-metil. Aí vou para a cadeia principal. 5 carbonos pente, ligação dupla no carbono 2, 2 en. E como é um hidrocarboneto, o sufixo é O. Então, 4-metil, pente, 2-N. A alternativa correta seria a letra B. Nona questão. O composto 2-metil, pente, 2N tem fórmula molecular.
Na hora de eu escrever a fórmula molecular, eu tenho que antes desenhar a fórmula estrutural. Sempre que eu for desenhar a fórmula estrutural, eu começo desenhando os carbonos da cadeia principal. Pente são 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 2-en quer dizer que no carbono 2 eu tenho uma ligação dupla. E O quer dizer que é um hidrocarboneto. E no carbono 2 eu também tenho a ramificação metil, tá aqui. Agora é só contar os carbonos, 5 da cadeia principal com 1 da ramificação, 6. Então, C6. Agora conta os H, 3, 6, 9, 12. Então, a fórmula molecular seria C6H12. 10. O isoctano e outras moléculas de hidrocarbonetos ramificados são mais desejáveis nas gasolinas comerciais do que nas de cadeia linear, uma vez que essas sofrem ignição de forma explosiva, causando até a perda de potência. Observe a estrutura desse composto abaixo e marque a alternativa em que sua nomenclatura está correta. Então, aqui eu tenho um hidrocarboneto insaturado e eu tenho que contar os carbonos da extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, minha cadeia principal será a cadeia mais longa, começando da extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, no caso, a minha cadeia principal seria essa, com 7 carbonos. E aqui eu fiquei com uma ramificação metil no carbono 4, uma no carbono 5, 2 no carbono 5 e uma ramificação etil no carbono 3. A regra me diz que quando eu tenho ramificações diferentes, eu tenho que colocá-las em ordem alfabética. Então, aqui eu teria no carbono 3 a ramificação etil, nos carbonos 4, 5 e 5, a ramificação metil. Como são 3 iguais, eu uso o prefixo trimetil. Aí vou para o nome da cadeia principal. 7 carbonos, hept. No carbono 2, eu tenho uma ligação dupla, então 2-en. E como é um hidrocarboneto, O. Lembrando que sempre que a cadeia principal começa com a letra H, eu separo o nome da ramificação do nome da cadeia principal por hífen. Ou então eu tenho a opção de retirar o H e fazer tudo junto.